Boa noite, eu me chamo Grace L. Ribeiro do Nascimento Santos Maia e vou fazer a apresentação, dar início à nossa socialização do nosso projeto de ensino. Como eu já falei, eu me chamo Grace L. Ribeiro e a minha dupla é a Margarida de Araújo Simões dos Santos. O nosso tutor, o professor é Henderson Luiz Hugo Batista. A nossa área de concentração foi escolhida História, Política e Econômica. O nosso tema de debilitação foi Desafio das Mulheres durante e depois da escravidão. Justificativa. A reflexão acerca dos desafios das mulheres durante e depois da escravidão, expor o retrato da mulher negra durante a escravidão se torna um grande desafio, pois é necessário ter um olhar crítico ao período, à forma do governo, aos motivos que ocasionaram a escravidão e as diferenças de gênero que já existiam ao longo dos anos, assim diferenciando as atribuições e abusos sofridos por homens e mulheres nesse período, e toda a herança histórica que temos até os tempos atuais. Assim, podemos analisar os tempos atuais e os desafios ainda vividos por mulheres negras na sociedade, tendo em vista o preconceito velado que há sobre o gênero e a raça, que a cada dia vem sendo discutido e tendo sua visibilidade para que seja garantido o direito das mulheres. Objetivos: compreender o cotidiano dessas mulheres, destacando também o exercício por elas de importantes funções na sociedade, construída a partir da chegada dos portugueses e que teve na força de trabalho africana escravizada e é um dos seus pilares. Descrever como as mulheres sofreram diversos tipos de abusos e agressões, analisar as escravas domésticas nesta época, receber o número de mucamas e possuir livre acesso à casa grande, e refletir sobre a herança deixadas por um período de terror que ocasionou em mortes, pobreza, separação de familiares e erradicação dos povos. Aqui a gente vê uma gravura, da família brasileira no Rio de Janeiro, onde pode ser percebidas atividades domésticas realizadas pelas escravas, Fundamentação teórica. Desde o início dos tempos, a escravidão é praticada como forma de derrotar os povos, com o uso de mão de obra, uso de riquezas de povos perdedores, se tratando da escravidão praticada pelo continente europeu. Podemos dizer que há algumas vertentes para as principais causas. Sabemos que a corrida para encontrar novos locais para a exploração de minerais, e outras riquezas ocorre durante milhares de anos pelo continente europeu. Com isso, a chegada à África se torna o mais histórico ciclo de escravidão da humanidade. As mulheres também exerciam o trabalho escravo e geralmente elas trabalhavam como doceiras, vendedoras ambulantes, ou seja, chamadas negras de tabuleiro e amas de leite. Aqui a gente pode ver uma gravura das baianas, retratando a venda de alimento pelas ruas da cidade. Então, além daquele trabalho que as escravas desempenhavam, elas também exerciam esse tipo de trabalho, fora do local onde elas escravizadas, A mulher preta hoje tem desafios a trilhar, além do preconceito de gênero vivido por toda mulher, o de raça, que versa sobre a população preta e parda, e o de classe, nos quais estão inseridos os mais vulneráveis. Aqui separei uma gravura, de mulheres negras, e com a frase que lutas de ontem e de hoje, Então, a mulher negra, ela vem lutando desde a época, a chegada ao Brasil, desde quando começou a escravidão, e até hoje. Essa luta continua, Metodologia. O presente trabalho
aqui apresentado foi realizado através de várias bibliografias e estudos de vários pensadores sobre o assunto desafio das mulheres durante e depois da escravidão. Foram selecionados vários sites, blogs, livros de determinados capítulos, incluindo a revisão de acervos digitais, visando maior entendimento sobre o assunto em questão, auxiliando ainda no esclarecimento da temática com atualização de referências contundente à construção desse trabalho cujo objetivo também se categoriza como um trabalho de natureza aplicada, pois envolveu levantamento de dados e intervenção em espaço escolar em 3 momentos distintos. Os estágios curriculares 1, 2 e 3 possuem procedimentos de coleta de dados, tanto documentais quanto bibliográficos, e de situações que emanam no campo das ações humanas e presenciais. Essa foi a minha parte. Agora a Margarida ela vai dar sequência à apresentação. Eu me chamo Margarida de Araújo Simões dos Santos. A minha dupla é a Gleiciane. Nós estamos fazendo um projeto de ensino com o tutor Anderson. A minha dupla ela já começou a apresentação falando sobre o nosso tema, que é a história das mulheres negras antes, durante e depois da escravidão, né? Esse trabalho ele tem o objetivo de trazer à tona os espaços que ainda não foram preenchidos, né? Os espaços que as mulheres negras elas ainda não conseguiram atingir por uma dívida histórica que todo ser humano branco, né, ele tem. Nosso trabalho a gente começou falando sobre a história da escravidão, né? Então todas as famílias que foram destruídas, separadas, os filhos de suas mães, as esposas, seus maridos, e com toda essa herança ela trouxe para a nossa história atual, né? Então o nosso trabalho ele faz essa viagem pelo tempo para falar sobre o que foi feito, a parte da escravidão em si, né? Do abuso, do monopólio, do roubo de riquezas que aconteceu na África com essas pessoas que foram escravizadas e com a sua descendência, né? Que foi aí enviada para vários países como se fossem coisas, né? E não fossem pessoas, na verdade. E elas foram vendidas, escravizadas, elas foram diminuídas pela sua cor, e isso, sem dúvida nenhuma, é um dos episódios mais cruel da sociedade, né? E a gente mostra nesse trabalho, por dados também, que as mulheres negras elas têm mais dificuldade ao acesso ao trabalho, à educação, uma moradia decente. Isso por quê? Porque o papel da mulher na sociedade em geral, ele é visto como frágil, o que precisa ser defendido, o que é largado muitas das vezes pela sua família, pela sua presença masculina, no caso do esposo. Muitas das vezes essa mulher, ela precisa trabalhar, cuidar dos filhos, e então ela acaba priorizando algumas coisas e deixando de lado a sua própria vida, a sua busca pelos seus sonhos, seus objetivos. Então isso tudo tem uma herança, né? Nada acontece de uma hora para outra. Tudo se teve um porquê. E esse porquê ele começa na escravidão, né? Quando essas mulheres são arrancadas de suas famílias, são separadas dos seus maridos, seus pais, suas mães, e elas são escravizadas por milhares de anos em diversos países diferentes. Até que, enfim, a escravidão ela vem sendo abolida, né, em diversos lugares, mais precisamente aqui no Brasil, em 1888. E o negro, ele de forma geral, ele não teve um acompanhamento, ele não teve um preparo para essa abolição, né? Então o negro, ele muitas das vezes optou por permanecer escravo para ter moradia, para ter alimentação, porque não teve um preparo da sociedade, do governo de forma geral, para poder atender as necessidades e as demandas que se fariam necessárias para um povo que não tinha acesso à educação, a trabalho, para um povo que não era nativo daquele lugar. Então houve uma dificuldade muito grande.
E durante milhares de anos também, durante muitos anos se manteve, né, de forma informal, vamos dizer assim, a escravidão, né, de pessoas que não tinham os seus direitos, né, exercidos enquanto sociedade por serem discriminadas pela sua cor. O nosso trabalho, um dos objetivos principais dele é mostrar a luta que a mulher tem também hoje em dia, né? E aí a gente pode comparar em diversos fatores que essa falta de acompanhamento, essa falta de base para as pessoas negras, ela reflete até hoje, porque se nós pegarmos dados que vão mostrar que a maior população em periferia, que a maior falta de emprego, que os menores cargos nas empresas são de negros, a maior evasão escolar é de negros, então, e as maiores vítimas também de violência continuam sendo negros, né? Então isso vem sendo uma continuidade, isso não acabou, né? Hoje o preconceito ele é muito velado, mas ele existe e ele é visto em diversos fatores da sociedade, como a gente pode citar o mercado de trabalho, que muitas das vezes, preferencialmente por uma pessoa branca, ela ganha créditos numa entrevista, por exemplo, né? Ou em uma vaga que seja mais requisitada. Então as mulheres elas ainda permanecem, como os negros, os homens também, mas as mulheres como uma figura central do nosso trabalho, né? As mulheres elas precisam ter essa dupla jornada de muitas das vezes ser mãe, pai e ainda a pessoa que mantém a casa. Então elas buscam o tempo inteiro por um espaço em que a sociedade muitas das vezes ela tenta tampar e esconder, finge que não existe, né? Então o que a gente propõe nesse trabalho é que a gente possa primeiro observar, né, os nossos privilégios enquanto brancos, ter um olhar crítico sobre as situações que acontecem em sociedade, para que a gente consiga combater, né, e dar o espaço devido, os direitos e os deveres que qualquer outro indivíduo precisa ter em sociedade, para que ele possa alcançar qualidade de vida, saúde, emprego, moradia. Brevemente, essa foi a apresentação do nosso trabalho. Peço desculpa por não ter a apresentação do slide, tive os problemas em relação ao computador, né? Estou sem, mas foi breve, não tão robusto, não tão formal como deveria ser, mas de uma forma sincera. Obrigada.